ótima tarde para você! Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a doutora Juliana Quintana. E a gente vai conversar sobre harmonização. É isso, né? É isso. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse universo da harmonização facial que está tão em alta hoje em dia. Doutora Juliana, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua formação, dos seus conhecimentos sobre essa área. Então, eu sou formada já desde 2007. Me formei na Universidade Federal de Pelotas, em odontologia. Quando eu terminei a minha graduação, eu já entrei direto na residência, né? Eu sou cirurgia bucomaxilofacial, fiz na própria instituição. 2 anos depois, recebi o título de especialista. Nessa época nem se falava em harmonização facial, eu tô falando disso em 2009, 2010 talvez, e a gente não ouvia falar sobre isso, né? Em meados de 2014 começou a surgir, né? Dentista pode fazer botox, dentista não pode fazer botox. E nessa época eu já estava indo para uma segunda especialização que foi ortodontia. E eu engravidei da minha filha, e o meu primeiro curso foi em 2016 na área, né, de harmonização. E desde então eu venho fazendo cursos, né, fiz especialização, fiz uma residência, né, e tô sempre me atualizando, fazendo curso, porque toda hora surge uma tecnologia diferente para ser usada ao favor da harmonização facial. E fala um pouquinho então sobre a harmonização facial. Porque ela está sendo muito famosa, né, nesse momento. Ela está em alta nesse momento, então a gente vai falar um pouco sobre ela. Claro. Então, a harmonização, para a gente começar pontuando, ela não se trata de um procedimento, né? Às vezes as pessoas chamam ali no WhatsApp da clínica e perguntam, qual é o valor da harmonização? Não existe um valor fixo, né? E isso não é uma má vontade nossa, né? Porque a harmonização é um conjunto de procedimentos. Então, eu preciso te olhar e te avaliar. Então, o paciente marca uma consulta e, às vezes, é uma paciente jovem que ela tem só um olharzinho triste, um olhar vago e a gente faz um botox e a harmonização dela tá feita com um botox. Mas daí tem outros pacientes que a gente precisa de um pouquinho mais, né? A gente coloca... No meu caso, por exemplo, eu já fiz preenchimento labial, eu já fiz rinomodelação, eu já fiz preenchimento de mandíbula. Então, eu já tenho uma série de procedimentos que eu fui fazendo aos poucos pra gente ter essa harmonia, pra não ficar aquela coisa, nossa, como ficou diferente, ficou exagerado, né? Porque a gente sofre um certo preconceito ainda, né? Em relação à harmonização por causa dos exageros. Então, eu acho sempre muito prudente tu procurares um profissional da tua confiança, né? Um profissional que te passe confiança, um profissional que saiba o que está fazendo e que saiba resolver se acontecer algum problema, porque pode acontecer, né? Podem acontecer intercorrências e esse profissional precisa saber tratar, se isso acontecer. Então, a harmonização facial, ela pode ser um conjunto, né, Isso. de coisas ou apenas um procedimento. Isso é muito interessante. A gente, ao olhar para o paciente, a gente tem essa noção, né, do que a gente precisa exaltar. Isso é tão bonito, mas está meio apagado. Então, a gente vai lá e exalta aqueles pontos fortes e dá uma escondidinha nos pontos fracos. Eu brinco que a gente é meio maquiador nesse momento, né? A gente trabalha com maquiagem, com luz e sombra, né? A harmonização bem feita é isso. Tu não vai sair da minha clínica, né, com uma pessoa dizendo, tu fez tal coisa. Não, como tu tá bem, né? O que tu fez? Tu tá diferente, mas não é aquela coisa, meu Deus, exagerou, tá com a boca muito grande. É claro que eu gosto muito de frisar para vocês, meninas. Não me apareçam lá na semana do casamento de vocês. A gente precisa de um tempo, tá? A gente precisa de um tempo pro produto acomodar. A gente precisa de um tempo para resolver edema, pode acontecer de ter hematomas, né? O rosto é uma região muito vascularizada, então pode acontecer. Então a gente precisa de um tempo, né? No mínimo 20, 30 dias antes de um evento importante. E normalmente essas são mulheres que procuram um atendimento? Sim. Cerca de 85% do meu público é mulher, mas eu atendo homens também. Então, é um número muito elevado de mulheres ainda. Sim, muito. E os homens, o que procuram normalmente? Olha, geralmente são as mulheres que levam os maridos.
A maioria dos homens que vão lá são levados pelas esposas ou namoradas que já fazem procedimentos comigo, e a grande maioria começa pelo Botox. A grande maioria. Mas eu queria dizer para os homens que existem uma infinidade de procedimentos que eles podem lançar mão, né? Principalmente o preenchimento de mandíbula, que ele deixa o rosto mais masculino, né? O homem fica com o rosto mais quadradinho, mais bonitinho, com um bom preenchimento de mandíbula. E acontece daquelas pacientes levarem a fotinho de referência daquela pessoa que ela acha muito bonita. A fotinho de referência tá um pouco em desuso agora. Agora é o filtro do Instagram, né? Eu quero ficar igual ao filtro. Gente, o filtro é o filtro, tá? Não existe. A gente tem que procurar uma beleza mais real, né? A tua beleza. Então, eu acho bem importante tu ter falado sobre isso, porque antes eu tinha referência, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero a boca da Paola Oliveira. Eu tenho uma paciente que ela tem a boca bem coraçãozinho, e a Paola Oliveira, ela tem a boca mais reta, e ela quer porque quer. Eu não tenho como, Deus não te fez assim, né? A tua boca vai ficar bonita assim. Se a gente colocar muito preenchedor para ficar reto, igual a Paola Oliveira, vai ficar virado, vai ficar uma boca muito artificial. Não vai ficar legal, tu não vai ficar parecida com a Paola Oliveira, né? Então, o rostinho do filtro ainda tá muito em alta, principalmente nos pacientes mais jovens, né? As pacientes já da minha idade, ali depois dos 40, elas já entenderam que querem só gerenciar o envelhecimento e envelhecer bem. E isso que é legal na harmonização. Porque assim como eu trouxe esse exemplo, né, de fotos de referência, muitas pessoas também não sabem exatamente o que querem, né? Ou trazem, eu quero uma boca maior, eu quero algum preenchimento. E aí são nesses casos da consulta que o profissional vai orientar realmente se aquele paciente precisa ou não. Não é exatamente como o paciente quer, né? Gente, a gente tem que aprender a dizer não para os pacientes, né? Às vezes o paciente já chega lá com uma boca imensa, que a boca chega primeiro que ela no consultório, e ela quer colocar mais. Não vai ficar legal, não vai ficar bonito, né? Chega, vamos dar um tempinho para o produto acomodar. Faz 3 meses que tu fez o último, vamos aguardar um pouquinho. Daqui a uns 6 meses tu volta aqui e a gente dá uma reavaliada, né? Às vezes elas saem um pouco frustradas, mas a gente tem que aprender a dizer não, tem que colocar um limite no paciente, porque às vezes eles chegam procurando o exagero e não fica legal. E depois ele vai se arrepender. Graças a Deus tem como a gente reverter. Isso que eu ia perguntar agora, uma pergunta bem importante, se tem como reverter. Tem como reverter, tá? Alguns procedimentos são reversíveis no momento já. Por exemplo, tu fez um preenchimento labial, fostes para casa, te olhasses, te estranhasses. Eu sempre falo, espera um pouquinho, vai ficar estranho, tu vai ficar inchada. E daí o paciente não gostou. Ele chega lá no consultório, a gente aplica uma enzima, tá? O nome dessa enzima é hialuronidase, e ela reverte o procedimento. Então, todo procedimento que a gente faz com ácido hialurônico, ele é reversível, tá? Já o Botox tem o tempinho do Botox ali, né? Que ele dura de 4 a 5 meses, depende do paciente. Então, aí não tem um antídoto. A gente tem que esperar passar. Mas é reversível, né? Não é uma coisa que vai ficar para sempre, como uma cirurgia plástica. O paciente foi lá, fez uma rinoplastia, não gostou, não tem reversão, né? A rinomodelação tem reversão, por exemplo. E existem muitos casos de pessoas que se arrependem, doutora? Olha, eu já recebi casos na minha clínica de pacientes que fizeram preenchimento de olheira, por exemplo, e não deu certo. Fizeram com outro colega, outro profissional, ficou produto demais, formou bolsa e eu removi. Mas de tirar a boca, não, elas sempre querem botar mais. Elas chegam com medo e eu sempre falo, tem a possibilidade, mas nunca aconteceu de quererem tirar. Pelo contrário, sempre quando desincha, elas querem a boca inchada que estava antes do procedimento. E pode se tornar um vício? Pode, porque a gente tem vício de se sentir bem, né? Então a pessoa está sempre em busca daquela perfeição. Então sim, e daí entra o profissional com o jogo de cintura para dizer, não, já tá bom assim, vamos com calma. Olha aqui como tu era, é muito importante as fotos, né? Eu sempre fotografo os pacientes, né? Eu publico as fotos de pacientes que são autorizadas por ele, mas 100% deles estão lá. As fotos é documentação da clínica e do paciente, né?
Então, a gente vai lá, volta, olha aqui como tu estava, como tu começou, vamos com calma, vamos devagar, tá ficando bom assim, né? E a gente tem que dar uma freadinha às vezes. E existe a manutenção, né, desses procedimentos. Como elas são realizadas? Então, quando a gente fala em manutenção, dá a impressão de que fiz uma vez, tenho que fazer sempre, né? É o que a maioria dos pacientes entende. Ah, mas se eu fizer Botox uma vez, eu tenho que fazer sempre? Não, não tem que fazer sempre, né? O ideal é tu fazeres a cada 6 meses. O Botox dura 6 meses? Não, não dura. Mas tu não precisa ir a cada 4 fazer. Se tu fizeres a cada 6 meses, tá ótimo. Tu não vai conseguir em 2 meses fazer um vinco na tua epiderme, que é a camada mais superficial da pele, e ficar com aquela ruguinha marcada. Não vais. Então vai lá, faz a tua manutenção 2 vezes por ano, te organiza para fazer o teu Botox e tá tudo certo. Já os preenchimentos, eles tendem a durar mais, tá? Um preenchimento labial, por exemplo, dura entre 8 e 12 meses, dependendo do paciente, dos cuidados, tudo vai depender, né? O ácido hialurônico, ele puxa muita água, então quanto mais água esse paciente consome, maior a durabilidade, a pele dele vai estar melhor, tudo vai estar melhor e o produto vai acabar durando mais também. Vai depender muito dos cuidados dele, em casa, né? Eu falo que eles vão lá na clínica uma vez a cada 365 dias. Os outros 364 é com eles. Eu gosto muito de dividir essa responsabilidade com eles. Tá certo, doutora. A gente vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. A nossa convidada de hoje é a doutora Juliana Quintana e a gente está conversando sobre a harmonização facial, né? Vários procedimentos. A gente já sabe agora que ela é reversível, né? Sim, não precisa ter medo. As pessoas podem fazer, mas sempre com um profissional adequado, né? A gente tem que falar isso agora. Qual a importância do paciente procurar um profissional adequado? Então, a importância de fazer com um profissional habilitado é tu ter segurança, né? Tu tá injetando um produto que, apesar de ter uma Anvisa, a gente espera, né, que esse produto tenha, né? A gente já viu vários casos de paciente que achou que fez a harmonização com devido produto e acabou sendo injetado nele outro, né? Então, sempre procurar um profissional habilitado e um profissional que tenha capacidade de tratar esse paciente caso ocorra uma intercorrência, né? Quando eu falo em intercorrência, todo paciente ele deve ser avisado no momento que ele está fazendo a harmonização facial que existem riscos. Qualquer procedimento, mesmo de harmonização, que são procedimentos que a gente considera minimamente invasivos, eles têm risco, né? Um dos riscos mais temidos, graças a Deus eu nunca tive, é a necrose, né? O paciente pode apresentar uma necrose causada por uma obstrução num vaso na hora da aplicação do ácido hialurônico. Quando o profissional ele é habilitado, o profissional sabe o que está fazendo, conhece a anatomia do paciente, ele sabe reverter isso com o uso daquela enzima, né? A gente aplica hialuronidase e tem outros procedimentos que a gente pode fazer, massagem, debridar a área, enfim. Por fim, câmera hiperbárica, mas o paciente tem que dar esse suporte para o paciente, o profissional tem que dar esse suporte para o paciente. Então, essa é a maior importância de tu fazer com um profissional devidamente habilitado. Doutora Juliana, além desse risco que a senhora explicou agora, quais são os riscos mais frequentes? Então, podem acontecer algumas intercorrências que são bem comuns, tá? Que seria edema, hematoma. Então, o paciente te ligar e dizer, ai, doutor, eu tô assim, é normal. Tu tem que saber se ele tá tendo uma reação alérgica ao produto, que pode acontecer, sim. Apesar do ácido hialurônico ele ser uma substância que é produzida pelo nosso organismo, esse ácido que a gente injeta do paciente não é dele. É um ácido fabricado por um laboratório. Então, sim, ele pode desenvolver uma alergia. E tu tem que saber se aquele edema do paciente, ele é de uma reação alérgica ou é um edema normal do procedimento. O paciente te mandar uma foto e dizer, ai, doutora, tô roxa. É normal esse hematoma? Tu tem que saber se aquilo ali é um hematoma normal do procedimento, por ser uma área muito vascularizada, ou se o paciente está com o início de necrose.
tem que saber diferenciar isso, né? Então, essas duas intercorrências são bem comuns, tá? Alergia e o hematoma. E como é feito, então, o procedimento do preenchimento labial? Muita gente tem medo da dor, né? Eu tenho vontade de fazer, mas dói. Então, a gente tem que anestesiar. Não tem como fazer preenchimento labial com pomadinha. Não existe. E eu falo isso porque tem paciente, sim, que tem um limiar de dor, né? Mais acentuado. E o paciente aguenta, tranquilo. Não, tô sentindo um pouquinho, mas de boa. Eu não. Eu já tentei fazer preenchimento, por isso que eu digo, não tem como. Fazer só com um anestésico tópico, gente, é surreal. Dói mesmo. Então, o que a gente faz? Quando o paciente chega lá na clínica, a gente anestesia esse paciente com anestesia de dentista, gente. A gente passa uma pomadinha tópica lá na gengiva, né? Uma lidocaína. Depois, a gente faz a anestesia infiltrativa, tá? Então, é bem comum, durante o procedimento, eu ir mostrando para o paciente, mas não tá torto. Claro, o paciente está todo anestesiado. Então, isso aí também vai do profissional já avisar antes. Olha, tu vai te olhar, deixa eu arrumar a tua boquinha, senão tu vai te achar torta. Mas eu prefiro que ele olhe e se ache torto do que ele não volte nunca mais porque morreu de dor, tá? Então, depois feita a anestesia para o paciente não sentir dor, e daí realmente não sente nada, é feita o procedimento, né? O procedimento é injetável, então eu uso cânula, né? Não faço uso de agulhas, até para minimizar o risco de necrose, talvez por isso eu nunca tenha tido uma intercorrência, né? Eu faço uso de cânula. Com a cânula, a gente injeta o produto e eu aplico 1 ml por sessão. Se o paciente quiser uma boca maior, ele vai ter que esperar no mínimo 30 dias para a gente fazer a aplicação do segundo ml, para ficar uma coisa mais natural, mais bonitinha. E quais são os cuidados que essa pessoa precisa ter com preenchimento labial? Então, tem alguns cuidados que ela precisa ter, como, por exemplo, colocar gelo nas primeiras horas, né? Nas primeiras 24, 48 horas, se ela colocar um gelinho, vai ajudar bastante no edema. Não ficar perto de calor, não consumir substâncias quentes. Aqui a gente tem muito o costume do chimarrão, né? Eu proíbo as minhas pacientes de tomarem chimarrão 7 dias. Elas quase me matam. Mas eu já tô bem, eu posso. Por quê, gente? Eu vou explicar do chimarrão. Qualquer movimento que a gente faça de sucção, o ácido ele pode subir. Porque essa divisão aqui do vermelhão do lábio e da pele é só a cor, né? Por dentro não tem nenhum arcabouço que divida aqui é lábio, aqui não é lábio, aqui é pele. Então o ácido pode subir e fica muito feio. Aí a gente tem que remover. Então eu já dou uma assustadinha nelas e digo, gurias, sem chimarrão. Aí lá pelo 4º, 5º dia elas me dão uma tentada e está tudo muito bem. Aí eu, não, faz aquele que não precisa, mais frouxinho, Mate, mais frouxinho. Aí vai aos pouquinhos. Atividade física também, no mínimo 24 horas sem fazer. E ter aqueles cuidados de não passar batom, porque tem pertuitos, né? Tá aberto a entradinha, que a gente entra, o pertuito é o buraquinho por onde entra a cânula, tá? Então ficam abertinhas aqui, não vai ponto. Então, evitar o uso de cosmético, principalmente nas primeiras 24 horas também. Não se expor ao sol, né? Principalmente quando fica roxinho. É normal ficar hematoma, é uma região bem vascularizada, como eu falei. Então, não se expor ao sol para aquele hematoma não manchar. Então, são vários cuidados essenciais. Elas saem com uma listinha lá da clínica para se cuidarem e dar tudo certo. E, doutora, quais são as principais substâncias utilizadas para esse preenchimento labial? Eu só uso ácido hialurônico, tá? Existem outros preenchedores, tá? Como o PMMA, que é liberado pela Anvisa. É importante salientar que sim, o PMMA é liberado, ele tem Anvisa, mas eu não faço uso, principalmente em lábio, tá? Acredito que a maioria dos profissionais que usem PMMA não usem no lábio, tá? Porque ele é mais duro, ele é mais denso. Ele é bem usado para fazer mandíbula, né? Porque é um local que a gente quer simular osso, então ele pode ser usado aqui sim, mas eu não faço uso para nenhum tipo de... Todo o preenchimento que eu faço, seja mandíbula, malar, enfim, eu uso ácido hialurônico pela reversibilidade do produto. O PMMA não é reversível, ele pode ser removido, mas de forma cirúrgica apenas. Apenas cirúrgica, bem interessante isso, né?
E qual é a duração do efeito do preenchimento labial? É cerca de 1 ano, mais ou menos, tu falou, né? Depende do paciente, como eu te falei, né? Mas eu gosto de dizer que vai durar ali de 8 meses, né? A 12. Por quê? 8 meses, tu já vai notar que o teu lábio não tá igual como ele tava. E tu vai querer fazer aquele retoque. Eu faço o meu a cada 8, 10 meses para manter o tamanho. Mas se tu quer aumentar o tamanho, tu tem que fazer com uma frequência maior, tá? E, doutora, quais são os principais cuidados que se deve ter após a parte de facial mesmo, não só dos lábios? Não só de lábios, ok. A mesma restrição para atividade física é muito importante para não deslocar o produto, tá? Também não massagear, às vezes o paciente sente uma bolinha, um nódulo. Aqui na região de malar, que a gente faz esse top model look aqui, que a gente chama esse preenchimento da maçãzinha do rosto, o paciente sente ele mais alto, quer amassar. Não massageia, né? Tentar dormir mais com a cabeceira mais elevada, assim, são os maiores cuidados. Quando a gente faz rinomodelação, aí o cuidado é um pouquinho maior, principalmente com o paciente que usa óculos, né? Para não ficar marcando aqui, então eu peço para aquele paciente que tem a possibilidade de fazer durante o final de semana, que não vai precisar usar o óculos, melhor, né? Naquelas primeiras 48 horas pós-rinomodelação também, ideal não colocar óculos aqui para não amassar o narizinho novo. E quais são as principais diferenças entre o preenchimento labial e os outros procedimentos de harmonização facial? Então, o preenchimento labial, ele ficou muito famoso, né? É um dos procedimentos que eu mais faço na clínica. E apesar dele ser um procedimento bem semelhante aos outros, porque eu uso o mesmo tipo de produto, né? Que eu uso para fazer, como eu te falei, os outros preenchimentos, a gente usa para fazer o labial. Eu acho que o labial, ele tem aquela diferença de... Ele muda o rosto da pessoa, né? Ele rejuvenesce como nenhum outro procedimento que eu faça vai te trazer esse rejuvenescimento de forma tão rápida, né? Porque a gente sabe que existem os bioestimuladores e tal, mas o resultado não é imediato, né? E o preenchimento labial, ele é instantâneo, assim. Então, é um dos procedimentos que eu mais faço na clínica, é botox e preenchimento labial. Doutora, a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Eu quero te agradecer por todas essas informações de hoje. É um assunto muito bacana de se falar, né? De conversar e trazer essas informações que, apesar de ser não tão novo, né? Mas está em alta e a gente precisa tirar as dúvidas de quem está nos assistindo. Tá certo. Qualquer dúvida eu estou à disposição e foi um prazer ter estado aqui. Obrigada. Deixa o endereço da tua clínica para o pessoal te procurar. A minha clínica fica no edifício Porto de Gale, na sala 1112. Muito obrigada, doutora Juliana. De nada. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar também sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.